Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E nesse episódio de número 18, estamos trazendo um cara que não veio para brincar. Ele comanda uma das pizzarias mais movimentadas da região, com promoções ousadas, marketing afiado e uma marca que o cliente conhece de longe. Ele que transformou o delivery em um negócio de verdade. Meu amigo Gustavo, da Vilari Pizzaria, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme receber você aqui nesse dia de hoje. Wildes, pô, é um prazer estar aqui com vocês. Quando você me convidou, eu fiquei muito lisonjeado e jamais recusaria, porque tá próximo de um amigo tão bacana assim sempre é bom. Que Sempre bom, cara. compartilhando histórias aí. E é recíproco, com certeza, não tenha dúvida disso. Espero que a gente consiga compartilhar muita história boa hoje. Ah, com certeza. Vários anos aí no delivery, com certeza você tem uma história, uma jornada incrível para contar de desafio, superação e, logicamente, conquistas, né? 21 anos. Só 21? Porra, aí Completando 22, aliás, agora em agosto. que legal, parabéns, porque não é para qualquer um, né? Tem até algumas estatísticas que falam, né, que muitas empresas, se eu não me engano, 50% das empresas não chegam a 3 e mais de 90% das empresas não chegam a 5. Então, chegar a 22 anos tem muito suor, sangue e lágrima derramado, mas tem muito sucesso, muita alegria, porque eu acho que empreendedorismo é isso, né? Traz essa conquista a mais também e muita alegria também, não são somente dores. Mas existem dores no caminho, você sabe disso, né? Bastante, mas é legal quando você faz as coisas e você consegue ser o responsável por aquilo, né? Tanto do fracasso quanto do sucesso, né? Você colher os louros também é bacana, né? Você é responsável pelo fracasso, mas também é responsável pelo sucesso. Eu acho que isso é bem bacana. Eu comecei não com a Vilari, eu comecei com uma outra pizzaria, e aí fiquei alguns anos, vendi de uma forma bem inesperada, assim, e aí comecei a Vilari completou 16 anos esse ano, Que top. em abril. E antes da gente falar desse mundo, eu queria falar quem que é o Gustavo antes da Vilari. O que que o Gustavo fazia, quem que é o Gustavo pessoa, o que que ele gosta, enfim. Fala um pouco de você. Bom, vou completar 48 anos, sou pai da Maria Eduarda e da Fernanda. Maria Eduarda completou 19 anos semana passada. Caramba. Minha Uma mais moça, velha, né? a mais nova tem 17. Sou casado com a Simone, que fez aniversário ontem, aliás, parabéns para Simone, minha esposa. Querida Simone, parabéns, muitos anos de vida. E E muita paciência para aguentar o Gustavo. muita. E tô no mercado há 22 anos, eu vou completar 22 anos, trabalhei com vendas antes, gosto muito dessa questão do empreendedorismo, de compartilhar, enfim, amo viajar, quando todo tempo que eu tenho, oportunidade que eu tenho, eu faço uma viagem curta, longa, para perto, para longe, não importa, e acho que eu tô num ramo que eu me identifico muito. E gosta de comida também, né? Amo pizza. O pessoal fala assim, pô, mas você come pizza? Brinca, né? Vamos sair, vamos comer uma pizza? Eu falo, vamos. Aí o pessoal fala, eu falo, cara, eu curto pizza mesmo, vamos comer pizza. Né? Então é um prazer isso. Que legal. E Gustavo, em que ano que você entrou nesse mundo de pizzaria e de delivery? Você falou que foi antes da Vilari e você abriu outro. Qual que era essa pizzaria? Como que começou? Na verdade, eu trabalhava com vendas, eu trabalhava com venda de formatura. E aí eu já queria fazer algo diferente, que eu queria implantar. Eu sentia a necessidade de fazer algo do meu jeito. Eu trabalhei algum tempo com isso, mas desde meu primeiro emprego foi assim. E sentia a necessidade de fazer algo do meu jeito. E aí pintou uma oportunidade. Um amigo do meu pai me falou de um ponto que tinha perto da casa dele. E é curioso até, porque eu enrolei para ir ver e tal. E meu pai me enchendo, vai ver, vai ver. Minha mãe. Aí minha esposa começou, vai ver, você quer fazer um negócio e tal, vai ver, vai ver. E aí fui ver o imóvel, não gostei. Eu olhei e falei, nossa, esse lugar não dá e tal. Não tinha uma visão como a gente tem hoje, né? E minha esposa é arquiteta, e ela tinha acabado de se formar, assim, aí ela falou, eu fui ver, voltei pra casa e falei pra ela, puta, não gostei e tal. Ela falou, eu queria ver. Aí eu voltei no lugar e mostrei pra ela. Eu falei, ruim, né? Ela falou, eu não achei. Ela falou, vamos medir o lugar? E a gente... Aí, assim, a gente saiu na rua mesmo, assim que a gente saiu, eu falei, ruim, né? Ela falou, não, eu achei legal, tal.
Aí ela falou, vamos medir esse lugar pra gente fazer um projeto? Aí a gente voltou, chamou o cara e falou, ó, dá pra abrir de novo pra gente medir? Aí ela fez um projeto, falei, nossa, ficou legal mesmo, mas eu não sabia nada de pizza. E aí a gente falou, vamos encarar. Vamos. Aí comecei a ir atrás, a entender um pouquinho, dei muita sorte de ter um primeiro pizzaiolo, Sérgio. Se você estiver vendo, se você ver esse podcast, cara, você foi muito importante na minha trajetória. Que trabalhou comigo todo esse tempo que eu tive a Fornalha, que foi minha primeira pizzaria. E, cara, ele me ensinou bastante. Aí depois também foi aprendendo no Sebrae, me ajudou muito e tal. E é isso, cara. Aí depois de alguns anos, numa sexta-feira, eu tava no final de noite lá, aparece um senhor falando assim, olha, eu tô com um casal que tá vendo negócios e tal, eles passaram aqui na frente da sua pizzaria e gostaram, queriam ver, você tá à venda, você vende? Eu falei, não tá à venda, eu tinha acabado de reformar, né? Falei, não, Que era tá. a fornalha. A fornalha. E aí ele falou, mas deixa eles verem e tal. E aí eu gosto de conversar e tal. Eles entraram, mostrei e tal. Ele falou, legal, quanto você quer? Eu falei, não, gente, não tá à venda. Aí eles, não, mas como assim? A gente já viu e tal, achou super legal. Não. Aí o senhor, que era o corretor, me chamou de canto e falou, cara, pensa num valor que te agrada. Ué, o máximo que vai acontecer, não, né? Aí pensei um pouco e falei um valor. Eles falaram, tá bom, então. Aí, isso era 11 da noite. 8 da manhã ele me liga no dia seguinte e falou, eles aceitaram a proposta. Vão te pagar à vista. Eles querem ir agora 9 horas assinar o contrato na imobiliária e querem assumir segunda-feira. Tudo assim, rápido. À vista eles vão te pagar. Assim, pá. Meu primeiro negócio, vendo assim, tipo, como assim, né? E falei, eu preciso pensar. Falei, não tava à venda, tal. Aí liguei pro meu pai, liguei pro meu sogro na época. Conversamos um pouco, tal. Falei, mas você não falou um preço, não era isso que você acha que vale? Então, você monta outra coisa e tal. E aí vendi, aí fiquei um tempo com outro negócio, já entendi um pouco mais e depois eu montei a Vilari. E a fornalha, por que esse nome? Não sei te explicar, acho que por causa de forno, aquela coisa de quente, forno a lenha e tal, me veio isso e foi um negócio interessante, porque assim, desde que eu abri, realmente foi sucesso é relativo, né? Mas pro que eu imaginava de um negócio, assim, de uma pizzaria, foi muito sucesso rápido, assim. Com certeza. E foi muito legal. E aí, quando a gente montou a Vilari, cara, legal também, porque assim, a gente montou, nesse meio do caminho eu tive outros negócios que não deram certo, mas quando a gente montou a Vilari, também no primeiro mês, cara, a gente montou e assim, no dia de inauguração a gente não fez nada e tinha fila, e é delivery, mas tinha fila enorme para entrar na loja para comprar pizza. Que legal. E desde o primeiro mês a gente tem uma lucratividade muito bacana. E a Vilari, ela entrou no momento que você vendeu, você foi fazer outra coisa e depois você pensou em abrir pizzaria e abriu a Vilari, foi isso que aconteceu? Eu já tinha, né, tido a fornalha, aí... Já tinha experiência, tudo. E eu trabalhava perto da região ali da Vilari. A fornalha ficava num outro bairro mais distante. E eu falava, eu queria ter uma pizzaria nessa avenida, de esquina, assim, assado. E a gente procurava e não achava. E aí um dia a gente viu uma esquina, conversando no imobiliário, falou, tem aquela esquina. Falou, não, mas aquela esquina tá fechada, né? Tinha muita propaganda ali, inclusive de outra pizzaria. E aí eles falaram, não, mas lá tá fechado, não é dela não e tal. E aí no fim a gente abriu, e é engraçado porque era do jeito que eu imaginava, eu tinha algo na minha cabeça e foi exatamente do jeito que aconteceu, cara. Caramba. Tem um livro que fala The Secrets, né, que é o segredo. E ele fala muito disso, da gente pensar e que a gente atrai as coisas. Você acredita nisso? Muito. Eu também acredito muito nisso. Muito, cara. E é engraçado, né? Porque parece que quanto mais você pensa, as coisas vão surgindo. E quando você falou isso, eu imaginei parte do segredo, né? Que fala sobre esse livro, fala sobre isso. A gente primeiro... Tudo nasce no nosso cérebro, para depois a gente poder operacionalizar ele. E o The Secrets fala muito sobre isso. E quando você falou isso, veio exatamente essa parte que fala no livro que eu imaginei e foi exatamente como eu estava imaginando, né? E logicamente tem um tempo para execução, mas quando acontece isso, você fala, cara, o negócio vai dar certo. E aí você imaginou, fechou o negócio lá e aí, a partir disso, começou a montar a Vilari, foi assim? E é como eu te falei, é curioso porque
E aí a gente, com uma experiência um pouco maior, contratamos um pessoal um tempo antes, treinamento e tal. Só que chegou na semana de inaugurar, todo mundo saiu. Ah, não vou ficar, não vou ficar. O outro foi embora, não apareceu. E aí a gente já tinha marcado uma inauguração. A gente não tinha divulgado, mas a gente já tinha definido que ia ser numa quinta-feira e tal. E aí, um dia antes, a gente não tinha ninguém para trabalhar. E aí eu falei, nossa, e agora? Né? Aí a gente conseguiu uma pessoa, tal, orientou, enfim. E no dia, o pizzaiolo que ia fazer não foi. Aí, foi uma coisa meio maluca. E aí o meu sócio hoje numa segunda unidade, que é o Sérgio, tinha uma choperia e tinha um garçom que era pizzaiolo. Aí eu falei com ele, falei, cara, não sei o que fazer. Ele falou, meu, vou ver com o Cris se ele vai pra... Ele tava trabalhando. Ele falou, não, eu libero ele pra ir pra aí e tal. E aí ele liberou o cara pra me ajudar nos 2 primeiros dias. Aí eu achei alguém e tal, e umas coisas meio malucas, né? E assim, era delivery, fila na porta, cara, uma loucura, assim, a gente tirando do gancho os telefones, porque Caramba. não dava conta. E no primeiro mês a gente teve uma lucratividade, assim, uma venda enorme, uma lucratividade absurda naquele negócio. E, cara, são 16 anos e realmente 16 anos de um negócio de muito sucesso, cara. Que legal, que bom. E parabéns, porque isso daí mostra quanto tem profissionalismo por trás e trabalho, né? E você, olhando para esse momento aí de lançamento dessa pizzaria, que teve fila, o que você acha que ocasionou isso? Se você fosse analisar, o que foi? Foi panfletagem, foi marketing, foi o nome, foi o ponto? O que você analisa assim que fala, cara, isso foi o conjunto que deu sucesso e deu fila? Eu acho que engraçado, né? Eu imaginava ali e tal, então talvez, né, o universo, né, conspirou para algo assim, mas eu acho que uma carência ali naquela região de algo desse tipo, né? A gente se preocupou sempre muito com fazer um produto de qualidade e na época quando a gente montou, a gente foi muito bem definido o que a gente queria fazer, como que a gente queria, que público a gente queria atender. A gente levou diferenciais, né? Por exemplo, essa embalagem aqui, que foi quando a gente inaugurou, essa não é da inauguração, mas era esse tipo de embalagem, né? Então, você desmontava a embalagem, tinha dinossauro, tinha avião, tinha flor, vaso de flor e tal. E é um negócio que não existia na época, né? Que legal. Então, a criançada ficava maluca. O pessoal falava assim, os pais falavam assim, meu filho queria vir aqui porque ele queria pegar um negócio para montar. Deixa eu ver a caixa. Então, assim... Pessoal, olha que ideia genial do Gustavo. É uma caixa que tem algum desenho, algum formato. Esse daqui, por exemplo, é de um avião, que a pessoa já está recortado, né, praticamente perfurado aqui. Ele destaca e monta o avião para criança, para quem quer colecionar. Isso daqui dá para colecionar. Tinha 8 ou 7 tipos de dinossauro na época. E na época eu acabei não guardando. Essa eu guardei, mas eu acabei não guardando na época outras. Eu até tive. E é uma puta sacada isso daí, hein? E é curioso porque, por exemplo, a gente tem uma pessoa, chama Scott Wiener, que ele é de Nova York. E ele tá no Guinness Book como o cara que mais tem embalagem de pizza, uma coleção, né, de embalagem de pizza. E ele tem um livro sobre isso. E ele falava que sabia que tinha no Brasil uma embalagem assim e tal. E em 2015, se eu não me engano, a gente se conheceu, 2014, 2015, a gente se conheceu e eu levei para ele essa embalagem. E ele ficou louco, ele ficou alucinado porque ele não conhecia ao vivo e tal. E ele guardou e foi bem bacana. Cara, eu mesmo, com certeza, colecionaria se tivesse pizzarias fazendo isso na minha região. Porque imagina só, dinossauros, aviões, cara, jogos. Imagina o que dá para criar de criatividade aí. E querendo ou não, a pessoa tá vendo a sua marca ali todo santo dia. Porque o cara vai pôr na televisão, vai pôr na estante, vai pôr em algum lugar que é para as pessoas olharem, né? E é muito estratégico isso daí. A gente fez isso durante uns quase 3 anos. Aí a gente foi mudando estratégias, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, com essa embalagem que é de verniz localizado. Que linda. Né? Que você não vê isso em lugar nenhum. Né? Então, assim, a ideia é realmente levar um produto que o cliente entenda que um valor diferente.
né? Então, o preto com o dourado aí, né? Sim. Essa cor que, né, mais um dourado para levar, para entregar valor realmente para o É. cliente. Dá um ar de uma pizza diferenciada mesmo, É. um presente que a pessoa está recebendo na É casa. isso. É Na isso. verdade, é trabalhar o branding, né? Da marca, que é uma pizzaria delivery, mas pode ser uma referência, pode ser uma marca de sucesso, né? Com certeza. E até falando sobre brand, eu vejo que você é muito ligado a isso na Vilari, né? O que você pensa e acha sobre isso, Gustavo, quando você fala sobre brand, marca, comunicação? Principalmente hoje, né, Wilson? A gente tem os marketplaces, né? O marketplace que domina aí o Com mercado, né? certeza. E os negócios, eles nascem para estar ali, né? E você é só mais um ali, né? Então, eu acho que isso é um grande problema, eu acho, para os negócios, para quem pensa, né? Que monta negócio e fica focado nisso ou preso a isso. Porque ele não está na sua mão, né? Qualquer mudança de rota do marketplace, você pode ficar à deriva. Uhum. Então a gente trabalha essa questão do brand justamente para isso, para depender da gente, né? Para que o cliente sempre lembre da gente acima de qualquer coisa. Então na nossa região, eu acredito que a gente realmente é uma referência. Legal. E até falando sobre isso, porque com certeza o marketplace é fundamental, né? São canais importantes, é legal você estar em todos os meios de comunicação, isso eu falo para os É nossos isso. clientes. Surgiu uma nova, você tem que estar também, né? Seja tanto o seu pessoal, ou seja em outro marketplace, está vindo um monte agora pro Brasil, né? E tá essa guerra aí que a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Mas hoje, se a gente fosse olhar para a Vilari, quantos por cento hoje representa o marketplace e quantos representa de clientes fiéis a você? Porque a gente sabe que hoje uma empresa que ela está 100% focada no marketplace, ela está suspeita ali em acontecer alguma coisa, né? E É a gente perigoso, é né? perigoso Você tá com o seu negócio na mão de outra de outra pessoa. pessoa. Como que funciona hoje na Vilari? Quantos por cento compra no marketplace, quantos por cento compra na sua base? Hoje a gente tem duas lojas, né? A gente tem São Bernardo, Santo André, que tem 16 anos, e São Bernardo, que tem 6 anos e meio. E hoje é mais ou menos igual o número. 81% mais ou menos da nossa venda é online. E de marketplace está ali em torno de uns 30%. Tá. Tá? E o nosso aplicativo próprio, enfim, não querendo puxar a sardinha, né, mas o Abs É isso aí. tá em torno ali de 50%. Que legal. Bacana. É importante porque tá na sua mão, né? Quando a gente fala, e é curioso, porque toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas se espantam, falam, nossa, 50% no seu aplicativo, porque o meu é 60% iFood e tal, né? Falando aqui, né, marketplace. Mas a gente trabalha muito essa questão da marca, questão da venda, né, no canal próprio, fidelidade, promoções e tal, justamente para focado no nosso aplicativo, né, para que a gente consiga manter o nosso cliente ali. Legal. Primeiro eu vou perguntar sobre marketing, já que a gente está nesse assunto, né? Depois eu vou perguntar sobre família. E eu vi que você também é muito forte no marketing, né? Quando você fala brand, essas coisas, a gente olha para o seu Instagram e vê que ele é um Instagram apresentável, né? Que é algo que, se você, quando olha para a Vilari, você remete a uma pizzaria profissional, com produto de qualidade e que tem respeito pelo seu cliente, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Qual que é a estratégia que você utiliza para o Instagram e o que você faz para fortalecer ainda mais cada vez esse canal? Porque é muito importante hoje em dia, né? O marketing online, depois a gente vai falar do offline também. Eu acho assim, a gente lida com um público, né? A Vilari atende um público AB, né, da região, e é um público exigente, é um público que gasta, que aceita gastar o seu dinheiro, mas ele tem que entender que vale a pena, né, gastar o seu dinheiro com aquilo. E o nosso produto não é barato, enfim. Então a gente tem que entregar algo, tem que mostrar que esse produto vale a pena, né? Ele tem que entender que vale a pena. E então quando a gente pensa em marketing, por exemplo, né, hoje utiliza muito influenciador e coisa assim, tem que ser uma pessoa que fale a língua do meu cliente, né? A gente atende muito família e tal. Então tem que ser pessoas ligadas a isso. Não adianta a gente levar uma pessoa, um jovem lá que vai falar de um jeito diferente e tal, que não vai se comunicar, né? Então, um linguajar ali Sim. mais adequado.
A gente hoje tem uma agência, né, que eu acho que trabalha muito bem isso, e eu acho que isso é importante também, você ter gente boa do seu lado, né, para te orientar e para te ajudar a entregar isso. Então a gente realmente tem o pessoal da HS Market lá que trabalha com a gente, que faz um belo trabalho, e a gente está com eles aí há praticamente 1 ano, e nesse 1 ano a gente tem um resultado muito interessante com isso. Que legal, isso é importante, né? E, Gustavo, antes de você ter uma empresa que faz essa parte profissional no marketing, como que era feito? Você que fazia? Você tinha outras empresas que cuidavam da sua marca? Como que foi esse processo de crescimento? É curioso falar isso, porque assim, a gente há muito tempo a gente contrata, né, ou pessoas ou alguma agência, mas a gente nunca sentiu resultado nisso. A gente sempre trocava, porque falava, pô, não vejo resultado. E aí a gente até tinha, né, eu com o Sérgio, que é meu sócio em São Bernardo, a gente falava, pô, tráfego pago não dá resultado. O pessoal que fala que dá resultado não é possível. Você falava isso para mim quando a gente conversava. Não dá resultado, né? E de 1 ano para cá, e meu sócio era muito mais resistente ainda que eu com relação a isso, né? E de 1 ano para cá, no mês passado, né, nós batemos assim um recorde considerável assim nas 2 lojas, né, mas mais ainda em São Bernardo. E ele falou assim: tráfego pago, hein? Tipo, e hoje a gente tem um resultado muito grande. Então, fazer, acho que bem feito, talvez o momento também de maturidade nossa, de entender o que a gente quer melhor, né? Fazer tudo alinhado, né? Antes a gente fazia o criativo com uma pessoa, o tráfego com outra, cuidar do Instagram com outra, enfim, era tudo, né? Frankenstein. Isso. E hoje é uma equipe só, né? Integrado. Então acho que é tudo flui melhor, mais profissional, né? Legal. E você falou que você trabalha com influenciadores, né? Isso daí, eu queria que você falasse um pouco mais, porque tem muitos deliveries que às vezes quer saber, eu quero trabalhar com influenciador, mas como que eu faço para contratar? Eu preciso pagar? Não, eu troco por produto. Como que você hoje contrata esses influenciadores? E como que você chega num preço que seja viável? Porque tem influenciador que, cara, é inviável no delivery contratar, né? E às vezes foi o que você falou, tem influenciador que não tem fit com a sua marca. Pô, você tá vendendo o seu produto para uma família. Você vai pegar, sei lá, um cara que... Funkeiro, sei lá. Nada contra. Sei lá, um ator que faz filme pornô. Pô, não tem nada a ver com o negócio, né? Então, como que você faz para contratar e como que você chega nessa equação de realmente vale a pena e como que você mensura isso? Assim, a gente... isso, inclusive, é conversado muito com a agência, né? A gente analisa o potencial de entrega, né, do influenciador. A gente sabe que cada um tem um tipo de entrega, né? Aquele que faz permuta, aquele que cobra mais barato, aquele que cobra mais caro, enfim, né? Tem um tipo de entrega. E eu acho que depende muito do seu momento. Que nem eu tenho uma loja, a de Santo André, que não adianta eu falar, não, eu vou utilizar um influenciador que vai me entregar absurdamente para muita gente, porque eu não tenho capacidade de entrega, né? Então eu não posso fazer algo que vai explodir e eu não vou conseguir entregar para o meu cliente e eu vou deixar ele insatisfeito, né? Então a gente faz essa equação do quanto do tamanho do influenciador e o que a gente consegue atender de demanda. Eu acho que essa é uma das coisas. E aí, assim, conversar muito bem com a agência, enfim, e filtrar a questão do perfil do influenciador mesmo. Legal, mas como que você procura? Você vai no Instagram, tipo, busca? Como que você faz hoje? Alguém chega e fala para você? Porque esse é o grande ponto do momento que as pessoas falam, pô, eu vou procurar influenciador, mas como que eu faço? Eu busco no Instagram, alguém me dá uma dica, tem um site, como que você busca isso? A grande maioria nos procura. Tá. Eles têm ou um assessor de imprensa, ou eles mesmos, os menores, ficam lá, né, procurando tal, para fazer um trabalho. Mas hoje a gente pede para conversar com a agência, e a própria agência já tem também uma quantidade ali de influenciadores que eles trabalham e nos orientam, nos indicam, esse aqui, o que vocês acham? A gente faz um trabalho no mínimo uma vez por mês ali com algum influenciador, e aí eles mandam alguns perfis, olha, o que vocês acham desse aqui, qual que você acha que é mais legal para esse momento?
depende, por exemplo, da época. Que nem agora, Dia dos Namorados, aí tem o aniversário que foi há pouco tempo, então às vezes você quer comunicar algo diferente, entendeu? Uma promoção diferente, então acho que depende muito do momento ali. Legal. Eu sei o quanto, mudando um pouco de assunto, eu sei o quanto você é família. Eu queria saber se nesse processo de empreendedorismo que veio da sua parte, você já falou da sua esposa que sim, ela sempre te apoiou, mas eu queria saber da família como um todo, se eles sempre te apoiaram e como que é esse processo, né? Porque empreender no delivery durante, não sei se até hoje acontece isso contigo, mas no início você acaba tendo que deixar muitos momentos com a família para fazer o negócio acontecer. Finais de semana, à noite. Eu queria saber se o pessoal, sua família te apoiou durante esse processo e se teve algum desgaste, algum momento que te entristeceu e que você conseguiu superar, que você se lembra. Como eu sempre trabalhei desde os 17 anos eu comecei trabalhando com formatura, com venda de eventos, formatura e formatura. Então, eu sempre trabalhei em vários momentos à noite, né? E, então eu conheci minha esposa já trabalhando assim e tal. Então eu sinto que não foi um problema, porque ela já me conheceu um pouco nessa linha, né? Mas muita gente que me procura, né, para perguntar, eu quero abrir uma pizzaria, é franquia, pô, vamos abrir uma outra Vilar em outro lugar e tal. Uma das coisas que eu falo é isso, né, que você tem que se preocupar muito, você tem que entender que você vai durante um bom tempo, porque hoje eu consigo, hoje eu tenho uma equipe bacana, né, tenho uma gerente muito capacitada, muito fiel, assim, muito bacana, uma equipe muito boa, que eu consigo não estar lá presente o tempo todo, né, e consigo fazer outras coisas. Mas durante muito tempo não foi assim, né? Os primeiros, sei lá, 6, 7, 8 anos não foram dessa forma. Então você realmente tem que estar preparado para não estar presente em muitas festas de aniversário, muitos eventos, né? Enfim, viagens dos amigos. As filhas querendo sair. Né? Então, assim, quando me perguntam, né? Eu queria abrir, o que você tem de... Olha, você está preparado para, durante um bom tempo, alguns anos, não estar presente com a família de final de semana, assim, assado, né? E tem gente que pensa bem e fala, não tinha pensado nisso, acho melhor não, né? E tem gente que fala, não, isso aqui é minha cara. Mas para mim nunca foi um problema, porque dentro da minha rotina, com a minha esposa, sempre foi assim. Meus pais sempre foram muito, muito bacanas, sempre me apoiaram para tudo. E minhas filhas sempre foram dessa forma. O legal é que quando elas nasceram, acho que eu já conseguia dar um pouquinho mais de atenção. E assim, o fato de ter um pouquinho de liberdade de horário, né, me ajudava um pouco. Então acho que... Dava para conciliar. Acho que sim. Acho que não dá para falar que eu fui ausente, não. Mas claro que tem momentos que tem que sacrificar, né? Não tem jeito. E você tocou num ponto que eu acho isso muito importante. Todo mundo que vai empreender, ele só pensa no bônus e esquece o ônus, né? Eu vou faturar mais, eu vou crescer. Mas eu acho que o mais importante do que pensar no bônus é pensar no que você também vai deixar de fazer. E muitas pessoas, quando vão para o lado do delivery, quando vão para o lado de empreender no ramo de alimentação, esquece que são finais de semana trabalhando, são dias à noite... E, cara, que você vai precisar estar lá respirando para o negócio acontecer. Então, eu acho isso fundamental, cara. Uma coisa que, assim, é muito comum eu escutar é assim... Não, eu trabalho há muito tempo, eu quero fazer um negócio para mim e eu quero trabalhar menos. Oi? Né? Então, quem te falou que você vai trabalhar menos? Você vai trabalhar mais. Né? Então, assim... e outra, né? Você vai trabalhar mais, com certeza, pelo menos durante um bom tempo. E sem nenhum tipo de garantia. Né? Então, você pode sim ter muito sucesso, como pode não ter. Né? Então, você tem que estar muito ciente disso, eu acho. Concordo. E você tocou num ponto que é fundamental, né? Que eu costumo falar que uma andorinha só não faz verão, né? E se você chegou onde você chegou no sucesso, é porque você tem uma equipe profissional que está junto contigo um bom tempo. Qual que é a importância dessas pessoas, da sua equipe, e como que você faz para motivá-los eles todos os dias?
Olha, Porque são seres humanos, né? na verdade, assim, realmente a gente até brinca lá que a gente tem, né, falando mais de Santo André, que é mais antigo, né? Que aquele lugar tem alguma coisa especial, né? Porque a gente tem uma equipe bem bacana, muitos que estão lá são, assim, estão com a gente há muito tempo, a gente acabou de completar, né, 16 anos, e aí a gente até fez uma festa e tal, a gente homenageou algumas pessoas, e assim, 2 pizzaiolos que estão comigo há 15 anos. Né? Então, isso acho que hoje em dia é muito difícil, né? Então, isso é bem legal. Queria aqui, né, agradecer a toda a minha equipe, mas eles sabem, a gente já fez isso há pouco tempo, mas aqueles que estão comigo há mais tempo. A gente tem os entregadores também, são todos funcionários da empresa, e a grande maioria deles com a gente há bastante tempo, vários há mais de 10 anos, assim, então... O pessoal fala muito que tem dificuldade com o entregador, que entregador o pessoal fala, entregador é uma raça e tal, né? É o que eu mais escuto. E você não tem esse problema. Não tem problema. Que legal. Cara. A gente tem uma equipe nas 2 lojas, assim, muito bacana. E eu tenho um apoio, assim. Minha esposa hoje trabalha comigo, ela é arquiteta, mas hoje trabalha comigo, me ajuda bastante. Meu pai me ajuda bastante. Ele é aposentado, mas realmente, se eu falar, preciso, não importa o dia, a hora... Tudo que eu preciso, ele tá lá sempre para me ajudar. É que ele é pai, né? E minha mãe também, assim, me ajudou muito no começo e me dá muito apoio e me ajuda de outras formas. Por exemplo, desde pequeno, minhas filhas, eu queria sair, queria fazer alguma coisa, largava com elas, crianças, a gente sempre teve lá nossos Vale Nights e tal. Então, minha mãe sempre também me ajudou. E... Meu sócio, o Sérgio, também, né, é muito importante aí nessa caminhada. Enfim, a gente tem um grupo de apoio bem bacana, cara. Top. E você falou que você fez uma premiação. Conta pra gente como foi essa premiação. Cara, na verdade, assim, eu sou um pouco falho nisso até. E eu sentia que fazia tempo que eu não fazia algo. E aí, quando a gente completou o aniversário, a gente reuniu. E normalmente as pessoas fazem... algo, vai ter aniversário da empresa, vamos fazer uma promoção para os clientes, né? Eu não quis fazer isso, eu quis fazer algo com os funcionários, com os colaboradores, que é quem tá ali com a gente todo dia, né? Então, e a Vilari tem uma questão de consistência, assim, de, tipo, não fecha nunca, tal, né? E aí, conversando com eles, eu queria fazer algo, eles falaram, poxa, Gustavo, muita gente trabalha de dia, então não dá para fazer de dia, e a gente resolveu fechar uma segunda-feira. E isso já foi algo bem diferente, porque todo mundo sabe que a gente não fecha e tal. Enfim. E aí levamos o pessoal para fazer um evento. E aí lá a gente realmente entregou um troféu para as pessoas que são mais antigas, né? Então para esses 2 pizzaiolos, para minha gerente que está comigo há bastante tempo, também a Silmara, para os 2 mais antigos entregadores. E a gente percebe que a gente fala muito né, o pessoal fala muito de remuneração e tal, mas existe a remuneração física e existe a remuneração moral, né? Que esse tipo de coisa faz muita diferença, cara. E durante vários dias, eu chegava na pizzaria e o pessoal falava assim, pô, foi muito louco, hein? Foi muito legal e tal, hein? Quando que a gente vai fazer de novo e tal, né? E aí o pessoal falou, a Simone, que é minha pizzaiola e minha funcionária mais antiga... Quanto tempo ela tá com você? Completou 16 anos agora. Caramba! A gente fez 16 em abril, ela completou 16 agora, acho que dia 1º de junho, se eu não me engano. Que legal. E ela falou, Gu, eu coloquei lá na minha sala lá o troféu e tal, toda orgulhosa. E é um orgulho pra gente, né? Ter assim, pessoas especiais, assim, cara, que realmente são especiais. Tem o DNA de vocês, né, cara? Tá junto. E fora isso, a gente procura manter um ambiente muito, assim, muito familiar, muito tranquilo. Eu costumo falar que, como eu falei, quando eu fui empreender, eu queria fazer algo com o meu jeito, né? E uma das coisas era essa, de ter um ambiente familiar, de ter um ambiente que todo mundo pode conversar, pode falar, se tiver com problema, legal, né? Enfim, eu acho que a gente consegue manter bastante isso. Que top, cara. Isso eu acho ótimo. Mas a gente sabe que isso é fundamental, né? E é isso que mantém a empresa, né? Você tá próximo da sua equipe e mostrar que é de pessoa para pessoa, que vocês estão no mesmo nível e você com certeza está demonstrando isso, porque 16 anos, praticamente, uma pessoa te acompanhando há quase 16 anos que a Vilari está aberta,
Isso já demonstra. Mas tem um lado também que às vezes a gente precisa acertar quando a pessoa não está bem na equipe, né? Como que você trata isso? Como que você dá esses feedbacks? Como que você chama para conversar? Porque pelo que eu vi, você é uma pessoa muito de conversar e conversar de igual para igual, sem alterar a voz. Como que você trata esses problemas que a gente sabe que acontece, né? Empreender é isso. Hoje, assim, a primeira etapa, né, ou as primeiras etapas, assim, hoje eu oriento muito minha gerente para que ela faça. Até por questão de uma hierarquia, enfim, né? Então, eu oriento muito, realmente, nesse sentido. Mas eu costumo falar que, assim, eu não tenho escritório na pizzaria, então, assim, que eu tô lá, pode falar comigo o tempo todo tipo de problema, tudo que quiser, né? Agora, claro, tem momentos que não tem jeito, né? Em prol da equipe, em prol de um ambiente, em prol da empresa, você precisa, às vezes, fazer um ajuste, fazer uma mudança. Sim. E faz parte, né? Há pouco tempo a gente desligou uma pessoa, por exemplo, que era uma pessoa maravilhosa. Começou com a gente há pouco tempo, era uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente não conseguia entregar. E dói pra caramba, porque você fala, caramba, meu, né? No meio de num momento que é tão difícil você arrumar gente boa, né? Ou gente bacana, você encontra uma pessoa bacana, mas que tá longe do resultado que você precisa pra equipe, né? E você fala, poxa vida, tem que dispensar. A gente sofreu bastante, assim, minha gerente, a gente sofreu bastante para fazer esse desligamento, cara. Legal. Eu passo por isso também, eu sei. É difícil tomar essas decisões, mas não tem o que fazer, né? Tem momentos que você faz e fala, não, isso aqui não me doeu porque foi a melhor solução e a pessoa não... É isso aí, não se dói. E tal, né? É isso. Mas tem momentos que é bem difícil. Um outro ponto que eu acho legal, e é o que a maioria dos donos, empresários de deliveries buscam, que é ter um líder, que no seu caso é uma gerente, que consegue fazer a operação tocar mesmo sem você estar lá. E esse processo não é fácil. Como que você conseguiu desenvolver? Ela já estava na equipe, você contratou? Como que você foi moldando essa pessoa? Legal você falar. Assim, ao longo do tempo, a gente foi criando muitos processos. Então, assim, a gente tem parte de cozinha, né? Tudo com processo, tudo com manuais, enfim. Mas, assim, a gente tem um regulamento interno, a gente tem processos manual de conduta, tal. Então, só aí a gente já consegue direcionar bastante coisa. E tudo isso você que criou? A gente criou, Que legal, cara. E com ajuda, né? O Sebrae me ajudou muito ao longo do tempo, enfim, outras pessoas, a própria Pubra, né, cara, que a gente não falou aqui, mas... A gente vai falar da Pubra, Empretec, que eu quero falar contigo também. Então, assim, Valmor e outros mentores aí que a gente tem, enfim, ao longo do tempo, né, cara, que ajuda bastante a gente. Mas... Ela está comigo há bastante tempo, ela começou como uma atendente extra, né, que vinha ali de vez em quando e aí foi se desenvolvendo. Nesse período a gente tinha também uma gerente que começou como ajudante também de cozinha e foi se desenvolvendo. Eu acredito muito nessa questão, né, de desenvolver pessoas lá dentro, por causa de cultura, por te conhecer, por oportunidade. Para dar oportunidade de crescimento. E então, assim, aí... Há alguns anos atrás, a minha gerente antiga saiu e ela assumiu. Ela já era subgerente, assumiu como gerente, né? E ela realmente segue muito assim a linha de conduta que eu acredito que tem que ser, né? De conversa, de orientação, enfim. Né? Eu falo muito que quando a gente empreende, a gente tem um papel social também, né? De orientação, enfim, de melhorar a vida das pessoas. Desenvolver, é isso né? aí. De desenvolver e tal. Então... E ela me ajuda muito nisso. Então, acho que isso é bem bacana. A gente tem uma linha muito, muito semelhante de pensamento, né? E é que nem meu sócio em São Bernardo, mesma coisa, tal. Ele fica mais na operação lá, né? E também a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Ele conduz dessa forma. Então, eu acho que isso ajuda também a chegar em algum lugar, né? As pessoas saberem que pode confiar, as pessoas entenderem o porquê que você está lá, né? Que você tá lá também, que não tem aquele, é o lado do patrão malvadão, do funcionário que não... Não, é todo mundo indo, cara, para um objetivo que é
uma melhor qualidade de vida, claro, cada um de um jeito e tal, mas para ter uma melhoria para sua família, enfim, né? E se a gente está junto nesse mar, né? Então que a gente consiga fazer coisas em conjunto, né? E um ajudar o outro. Legal, eu acho isso fundamental, cara. E até porque a maioria das pessoas que entram para trabalhar no segmento de delivery, às vezes acha, não, vou trabalhar aqui porque é temporário, porque aqui não tem crescimento, porque aqui é um subtrabalho. Tem muitos que acham isso. É verdade. E eu acho que a gente tem que mostrar para o mercado que isso daí não é um subtrabalho. E que, na verdade, se você tiver um plano que você desenvolva e mostrar para essa pessoa que ela pode crescer lá dentro, se desenvolver, e você ajudar ela a se desenvolver, e logicamente ela tem o seu DNA, realmente entregar resultados, que ela pode crescer. E você está demonstrando isso, e todos que a gente traz aqui mostram a mesma coisa. Pô, ele começou como auxiliar, foi crescendo, virou meu gerente, depois ele virou sócio, né? Que eu até gostaria que você contasse a história. Você tem uma segunda loja e como que surgiu esse segundo sócio. Porque isso é importante, né? As pessoas podem crescer com a gente sim nesse segmento. E eu acho que mais do que eles enxergarem isso, é a gente que está desse lado mostrar para eles também que tem a possibilidade de crescimento, né? E queria que você me falasse como que você abriu essa segunda loja. A gente tem muito papo ainda para conversar, viu? Estamos só começando. Bora. E como que surgiu esse sócio dessa segunda loja? Então, o Sérgio, na verdade, é primo da minha esposa. A gente se conheceu logo que eu conheci minha esposa. A gente se conheceu com 17 para 18 anos. E eu vou fazer 48, eu vou completar 30 anos com a minha esposa. 7 de namoro, 23 de casamento. Uau! É um tempão. Então, assim, a gente é como irmão. Que legal. E assim, durante muito tempo a gente falava muito de ter negócio junto e tal, mas cada um na sua, enfim. E há algum tempo atrás, a gente conversando, ele falou que queria montar um negócio, aí ele foi comigo para Pizza Expo em 2017. Las Vegas. Las Vegas. Ele na verdade, estava de férias do trabalho dele e eu falei que ia tal. Ele falou, pô, posso ir junto? Eu falei, vamos tal. E aí ele voltou e falou, cara, eu quero montar uma pizzaria. Nossa, assim, achei que, pô, enxerguei mais possibilidades e tal, conversou com muita gente lá também, né? E, enfim, e voltou, aí a gente falou, vamos montar junto, vamos, tal. E aí a gente montou, e é curioso porque, assim, a gente montou em 2000, e no fim das contas, assim, isso foi 2018, procurando e tal. A gente abriu no final de 2018. 2019, ela foi nos últimos 10 dias, assim, do final de 2018. 2019, ela foi crescendo. E aí a gente adotou um critério de falar, não, a gente vai fazer todo o planejamento em cima do iFood, do Marketplace e tal. E a gente E aí o erro, né, cara? Essa aí foi um aprendizado enorme, tipo assim, não fazer estratégia dependendo de outro, né? Fazer estratégia focado no seu negócio, no seu conhecimento, na sua estratégia, não do outro. E assim, durante esse ano, o Marketplace mudou 2 vezes a forma de trabalhar e a gente, com a estratégia toda montada em cima disso, e arrebentou com a gente nesse ano. Ainda assim, a gente conseguiu desenvolver esse primeiro ano e tal. Quando chegou no começo de 2020, veio a pandemia. E aí é curioso, porque o delivery cresceu muito e tal, né? Pra gente lá, cara, assim, na primeira semana de pandemia, o negócio desabou. Caramba. E ficou muito tempo, assim, cara, tipo, patinando. A segunda loja. A primeira loja manteve e tal, e essa segunda loja, cara... foi algo bem assim impressionante, caiu muito a venda, mais de 50%, assim, e ficou patinando durante um tempo. E aí a gente foi desenvolvendo, enfim, e hoje voltou a funcionar muito bem e tal, hoje está muito bem, mas demorou bastante. E mesmo assim, com problemas e tal, a gente conseguiu manter a amizade, a conduta e tal. Então, assim, a questão de escolher um sócio, tá, realmente, cara, é muito importante, né? Não tive a oportunidade ainda de colocar, de trazer como sócio, tal, ninguém que trabalhou assim comigo. Já tive outros momentos de trazer outros sócios em outros negócios, mas que nem já tive outras pizzarias, inclusive outras unidades da Villari, mas
por exemplo, que o sócio não se adaptou ao negócio, né? Uma pessoa muito boa, mas que não se adaptou à rotina do negócio e preferiu voltar para sua carreira, enfim, para sua profissão. É engraçado. Eu acho que antes de ser sócio, você tem que ter um bom relacionamento, né? Você precisa conhecer a pessoa. Às vezes a gente vê sociedade se formando, claro, né? Não é uma receita de bolo para coisa, né? Mas eu percebo que quando você já tem um relacionamento com a pessoa, você se identifica com ela, e aí vocês pensam em montar um negócio que eles se completem também, né? Porque não adianta os dois que não se completam, né? Então você tem que olhar para a sociedade com isso também, de uma forma racional. Né? Tem que estar muito claro, muito né? claro. O que cada um vai fazer, concordo. E aí o negócio dá certo, eu percebo muito isso. Primeiro, um bom relacionamento e as pessoas que se completam. Porque se o que você vai fazer a outra pessoa também vai fazer, você não precisa de sócio. Exato. Concordo? E assim, ter um bom relacionamento e ter os mesmos valores, eu acho, valores parecidos. Porque o desfazer uma sociedade é muito complexo, né? Já tive experiências ruins e já tive experiências tranquilas, né? Que nem essa última que se desfez foi super tranquilo, cada um muito consciente, né? A gente tratou isso de uma forma muito profissional, madura e também baseado no relacionamento que a gente já tinha, né? Então acho que isso é bacana também. Legal. E até falando dessa lógica, você falou que caiu as vendas, você identificou por que ela caiu 50% das vendas? Você Cara, assim, tem um feeling? São Bernardo, é difícil falar, mas talvez São Bernardo é uma cidade que é muito movimentada era mais, né, agora tá mudando, por questão automotiva, né? E aí quando entrou a pandemia, tudo parou ali, né? Então a gente pressupõe que um dos motivos é isso. E a cidade, assim, é todo um ecossistema ali em volta disso, né? Não são só as fábricas. Tem os mecânicos, os negócios que produzem peças e tal, e tudo ali em volta é um ecossistema. A gente acredita que em parte tenha sido isso, mas difícil explicar, né? Entendi. E para voltar a subir o faturamento, o que vocês utilizaram de estratégia lá? O que vocês fizeram? Porque aí tem que rebolar, né? Não tem outro jeito. Não, aí assim, realmente foram muitas tentativas e a que mais deu certo realmente foi contratar uma empresa séria, uma agência séria e que entendeu as nossas necessidades e trabalhou junto com a gente para fazer essas mudanças, né? Então, assim, que eu falo, esse último ano, por exemplo, a gente já vinha num crescimento, mas nesse último ano a gente cresceu muito, baseado num trabalho sério aí de marketing, mas com uma agência que realmente conseguiu entregar para a gente um resultado bacana. Que bacana, legal. E continuando, eu não poderia de falar da Pubra. A Wabs, ela é parceira também da Pubra desde 2016 para 2017. A gente tem um profundo respeito e admiração por todos que estão lá. E diria que lá a gente não conquistamos clientes, mas sim amigos, né? Você foi antes dela, mas você faz parte de lá e você foi presidente na última gestão agora e você está como vice-presidente. Eu queria que você falasse um pouco da Pubra, o quanto ela te influenciou e o quanto que ela te impulsiona para frente. E, enfim, mostrasse pra gente a importância da Pubra no teu segmento e no teu profissionalismo. Bom, a Pubra, para quem não sabe, é a Associação Pizzarias Unidas do Brasil. É uma associação que já existe há 23 anos, né? E realmente eu tô na Pubra desde 2013, final de 2013. Então foi depois, então, que a gente... Foi 2016, 2017. Foi 2016 que a gente... Isso. Mas acho que ainda não tinha parceria, Não né? tinha, foi 2017, isso. E aí, assim, enfim, eu entrei na Pubra e logo em seguida eu participei de uma Pizza Expo em Las Vegas com 43 donos de pizzaria. E isso foi uma mudança radical na minha vida, na verdade, por vários motivos. Uma por me instalar ali um chipzinho de viagem e de conhecimento, enfim, eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda, enfim... Né, e aprendi a amar viajar. Pegou gosto, né? Porque agora todo ano você vai, né? E assim, conheci gente incrível, né? Pô, pessoas que eu carrego uma amizade profunda até hoje, outras amizades não tão profundas, mas assim, enfim, e pessoas que me ajudaram demais, mas me mostraram que eu acreditava que eu era bom. E
eu tinha um negócio razoavelmente bom, realmente. Mas quando eu vi outras pessoas do ramo e tal, que tinham resultados muito maiores, eu falei, nossa senhora, eu tô engatinhando. Eu tenho muito que melhorar, eu posso mudar muito. Então, assim, meu negócio era extremamente manual. E aí eu fui começando, fui implementando maquinário, fui desenvolvendo coisas, enfim, que realmente eu nem me atentava antes, né? Ficava numa bolha ali. Então, a Pubra, acho que é um pouco disso. É uma comunidade que todo mundo se ajuda e faz você enxergar de forma diferente, né, o mercado. Acho que é bem bacana. Que top. Tem uma frase que eu falo bastante, escuto, que galinha anda com galinha e tubarão anda com tubarão, né? E ali na Pubra tem vários tubarões, né? São gente que passa experiência, e por você estar com essa conexão, você acaba sendo ajudado também, né? Demais. E assim, e além de tudo, né, de participar e ter conhecer muita gente boa, né? A gente falou do Valmor aqui agora, por exemplo, né? Valmor, um beijo no coração, você sabe o quanto eu te respeito. Nós respeitamos. Né? Então, e fora muitos outros, né? Enfim, eu realmente tenho muitos amigos lá. Hoje, assim, a grande maioria dos meus amigos que do dia a dia mesmo, assim, é de lá por conta até por questão de perfil, né? A gente tem os mesmos horários, então, assim, várias coisas, né? A gente viaja, a gente faz coisas que é possível fazer porque... Vira amizade também, né? É o mesmo perfil de negócio, né? E assim, foi tão importante para mim que eu comecei a entender, que eu comecei a me aprofundar dentro da Pubra, né? Então, pouco tempo depois que eu entrei, eu fui convidado a participar de uma diretoria e desde então eu já fiz parte de várias diretorias, né? Já fui presidente 2 vezes, agora estou como vice-presidente, e eu entendo que é um trabalho voluntário, né? Assim, que realmente eu dedico bastante tempo, mas que acho que o ganho ele é mensurado de uma outra forma, né? Oportunidade de ter amigos como você, como outras pessoas, enfim, né? De a gente estar mais próximo e tal. Então são ganhos que são imensuráveis, né, cara? É difícil de mensurar. Né? Fica a dica aqui, né? De quem é associado, quem tem pizzaria, se associa à Pubra. Quem é associado, procure estar mais perto, né? Participar mais, porque o ganho é muito grande. E eu posso te falar, assim, por ser parceiro deles, eu vejo o quanto esses caras são unidos, um ajudando o outro, e o quanto eles crescem. Então, não é propaganda enganosa que eu tô falando. Conheça, porque vale a pena mesmo. Eu vejo isso de perto aí. E você, como presidente da Pubra, eu queria falar um pouco sobre isso. Teve alguns desafios aí, né? Bem na pandemia, né? Bem na pandemia. Como é que foi? Cara, assim, eu assumi e veio a pandemia. E aí foi curioso. E foi uma fase difícil, né? Porque todo mundo ficou desesperado, cara. Não, a primeira coisa difícil foi que a gente não conseguiu, durante muito tempo, oficializar isso, por exemplo, em cartório. Porque aí fechou tudo e a gente ficou tudo travado. Então toda a documentação, uma série de coisas ficou meio travado porque não tinha ainda uma solução, né? E aí a gente falou, pô, e agora? O que nós vamos fazer, né? A gente estava num galpão bem grande, enfim, um custo muito alto, que não era... Foi feito, a ideia era ter um propósito ali, assim, de uso grande, mas que na prática acabou não acontecendo, porque a gente tem muitos associados de fora que não tinham acesso a isso e tal. E acho que uma das primeiras coisas que a gente acertou muito na época foi falar assim, vamos reduzir o custo para o associado? Como? Né? Porque a gente fala assim, e agora? E se todo mundo tiver que fechar e tal, o que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir manter, né? Então, vamos reduzir o nosso custo e o custo do associado. Então a gente mudou de lugar, reduziu a estrutura, reduziu muito o nosso custo, né? E reduziu a mensalidade do associado pela metade, assim. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. E aí a gente ganhou de uma forma muito interessante, porque a gente começou a fazer muita coisa online, que até então era meio que uma vontade. O pessoal de fora falava, às vezes, poxa, tinha que ter mais coisa online e tal. E aí a gente, né, nesse período, a gente praticou muito isso. A gente tinha muitas reuniões online,
trazia muita gente para fazer workshop online e tal, para tentar ajudar as pessoas, né, naquele momento. A gente ia entendendo a necessidade do associado ali naquele momento, qual que estava sendo a dor, e aí a gente trazia algum profissional para falar com o pessoal ali. Então, isso foi bacana, a gente se desenvolveu muito nesse sentido, né? Então, foi uma época desafiadora, mas que fez a gente se desenvolver também. Que top, cara. Legal. Eu acompanhei, eu vi o quanto vocês se uniram durante essa fase aí, né? E até falando sobre isso, sobre desenvolvimento, você é um cara que vive em busca de desenvolvimento. Eu lembro de uma época que você me ligou, eu estava no primeiro escritório. Wilds, eu tô aqui fazendo Empretec e eu preciso vender uma camiseta porque esse é o meu desafio final. E eu conheço pessoas que participaram desse Empretec, até hoje eu não participei, eu tenho vontade, né? Que falou, cara, eu saí de lá chorando, saí de lá com raiva, mas no fim eu saí uma pessoa melhor. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência no Empretec e o quanto que ela te impulsionou também. Assim, primeiro que eu sou muito fã do Sebrae, cara. Eu falo que assim, é um órgão que é em parte de governo, né, e tal, e a gente fala muito, né, coisa de governo não funciona muito bem e tal, mas isso é uma coisa que funciona muito bem, cara. Eu, desde 2005, quando eu comecei no mercado em 2004, acho que foi, e aí em 2005 eu comecei a fazer cursos no Sebrae. E me ajudou muito, né? Me ajudou muito a me desenvolver, a conhecer o meu negócio e tal. Então eu sou muito fã. Eu já fiz, assim, inúmeros cursos no Sebrae. E o Empretec é porrada mesmo? E o Empretec foi um deles, talvez o último que eu tenha feito, foi em 2018. E você vê que loucura, né? E daí me trouxe alguns amigos que eu carrego até hoje, assim, gente que mudou minha mente fora do Empretec também, né? Mas o Empretec é muito forte mesmo, cara, é muito legal. E eu ganhei aquele desafio. Ganhou, tá? Que legal. Minha empresa Cria, para quem sabe o que eu tô falando, foi lá, eu bati fiquei em número 1 e tal. Que top. Foi bem legal. E, cara, é assim, ó, tem coisas que, assim, depende do seu momento. Tanto que você faz uma entrevista para poder participar e tal. E, claro, acho que a maioria das pessoas que entram acabam entrando no momento certo, mas alguns não. Por quê? Porque é um momento que desafia muito você. Então, você sai dali ou falando, pô, esse negócio serve para nada, ou você fala assim, realmente eu preciso melhorar aqui, eu me desenvolvi aqui, né? Porque ele te puxa muito mesmo, né? É uma semana que desafia, assim, até em questão de tempo, de prazos para você fazer coisas, você precisa... não é assim, você vai lá e faz um curso de 3 horas por dia, né? Eu teve um dia que eu dormi lá, né? Então, assim, de quarta para quinta eu dormi lá dentro, né? Então, desenvolvendo um produto e tal, uma apresentação e tal. Então, realmente é algo bem, bem desafiador e é uma coisa que eu gosto. Já fiz vários, depois disso eu fiz vários outros cursos assim, curso de mastermind, curso de formação em coach, enfim, para desenvolver mesmo, acho que inteligência emocional e tal, porque acho que é importante. Total. E aprendizado é bom, né, cara? Quando eu casei, eu não fiz faculdade quando eu terminei o ensino médio, assim, eu comecei a fazer faculdade depois que eu casei, e aí eu fiz 3 anos de economia no Mackenzie, e aí, terminando o terceiro ano, eu parei. Eu já tinha pizzaria, eu falava, não vou mais trabalhar, não vou trabalhar com isso, eu gosto do que eu tô fazendo e tal. E durante muito tempo eu não me arrependi, mas depois de alguns anos, bons anos, começou a me incomodar aquilo. Pô, faltava 1 ano e pouco, por que eu não terminei, né? E, enfim, e hoje eu faço faculdade, né? Então, assim, a busca por aprendizagem, acho que é importante. Hoje eu voltei a fazer faculdade, porque eu acho que é importante a gente não parar nunca. Não parar nunca, a gente sempre tem que aprender, né? E até falando sobre o Sebrae, cara, independente do nível que você esteja, eu acho que realmente o Sebrae funciona sim também. A gente, no início da nossa empresa, a gente procurou o Sebrae, às vezes para perguntar sobre coisa financeira, administrativo. E, pessoal, se você tem algum problema, alguma dúvida, pode ir no Sebrae que eles vão te ajudar. É engraçado, tipo, o quanto as pessoas não buscam o Sebrae.
e o quanto tem informação valiosa lá dentro de graça, cara. Então, Eu falo vale que eu muito sou a pena. Eu também. sou fã do Sebrae. Eu também. Você falou assim, os manuais que você tem lá, tal, você desenvolveu sozinho? Não, eu desenvolvi, mas com a ajuda do Sebrae bastante, assim, bastante mesmo, em cursos e tal, e aí que orientou um pouco, aí depois eu continuei aprimorando, levando lá o pessoal a olhar, e aí, tá bom assim, se vocês acham, pode ser assim, tal, e me ajudando a aprimorar, enfim, realmente... E eu tenho amigos incríveis, assim, né, o Fábio, que é lá do Sebrae de Santo André, pô, um abraço, Fábio, que vira e mexe, ele também usa a gente aí de referência em palestra e tal, porque a gente tem um trabalho bacana aí de gestão, a gente, durante 5 anos já, a gente teve, Santo André tem um prêmio muito bacana, Santo André é uma cidade que o prefeito, nos últimos anos, focou muito no empreendedorismo, né, em negócios, e eles têm um prêmio lá de excelência em gestão. E durante 5... Isso começou em 2018, acho. Aí teve uma pausa na pandemia e tal, enfim, mas durante 5 anos a gente teve destaque em premiação e tal. Teve um ano que a gente ficou entre os 5 melhores comércios da cidade em excelência em gestão. De todos os comércios de todas as áreas e tal, a Vilari ficou entre os 5, né, melhores, então isso acho que é bem bacana, e o Sebrae ajudou a desenvolver esse prêmio e tal. Que bacana, cara, isso é fundamental, né, foi o que eu falei, a gente não cresce sozinho, né, tem muitas formas da gente crescer e a gente precisa hoje o pessoal chama de rede de apoio, né, mas para mim é ajuda mesmo que a gente tem e as coisas acontecem. E até falando sobre isso, você é um cara muito estrategista, que eu acompanho e vejo. E você é um cara que eu percebo que você, falando um pouco de promoções, você testa promoção e vê se dá certo, se não dá certo, você corta. Que é o que a gente estava conversando lá embaixo agora, antes de subir para tomar um cafezinho. Falando da Vilari, qual foi a promoção que você fez que deu certo, que você lembra até hoje, uma campanha? Na verdade, assim, é curioso, porque eu acho até que eu sou lento para essas coisas, tá? Eu conheço pessoas que são muito mais ativas, enfim, eu me baseio muito nessas pessoas para fazer campanhas e tal. É que tem agressividade e estrategista. Você é estrategista, você não é agressivo. Realmente não sou agressivo, é isso mesmo. Então, assim, o nosso público, ele não é tão... Eu percebo que, assim, ele não é tão ligado a promoções, assim, porque eu acho que depende muito de quem você atende, né? Eu acho que você tem que conhecer bastante o seu público. Então, assim, a gente tem, assim, estratégias de promoção, que nem o nosso programa de fidelidade funciona muito bem, né? Porque ele é bem direcionado para o nosso público mesmo. Então, ele pode trocar de várias formas, né? Os pontos dele, através do aplicativo e tal. Então é algo que funciona muito bem, né? Mas talvez uma promoção, você vê uma coisa simples que a gente fez há algum tempo atrás, foi um combo onde eu não lembro que promoção do que foi um combo simples, cara, e a gente condicionou a venda para esse produto, só a gente travou todas as promoções que a gente tinha, condicionou de um jeito diferente e realmente tivemos um resultado bem bacana, assim, de tipo 70% da nossa venda, acho que foi na Semana do Consumidor. E aí a gente fez um combo para o consumidor, né? E aí, inclusive, o Abs que desenvolveu, a gente falou, eu preciso disso aqui no aplicativo. Aí vocês que desenvolveram lá pra gente a mecânica dentro do aplicativo. Que top. E o que era? Combo, cara. Pizza doce salgada e uma bebida. E uma bebida com um desconto. E a gente travou todas as outras promoções, enfim, né? E direcionou para esse combo e funcionou muito bem. Foi tipo 70, 80% da nossa venda daquela semana foi assim. E aí, acho que foi inclusive do ano passado. E aí a gente começou a mudar as estratégias por causa dessa promoção. Que top, legal. E agora eu vou falar mais um assunto que eu acho que já virou rotina eu perguntar isso para todo delivery. E eu queria saber de você também, o que você pensa nisso. O pessoal hoje tem uma ansiedade total, principalmente cliente, né? O cara pede a pizza
passou 5 minutos, parece que passou 50 minutos na cabeça do cara, porque o cara tá com fome. Eu também sou desse jeito. Ele já pede quando tá com fome. Ele já pede quando tá com fome, cara. É isso. E a gente sabe que a entrega rápida hoje, ela é fundamental no processo de sucesso do delivery. Como que você trabalha isso? Se você já teve gargalo na sua operação e como que você fez isso para Tive passar? durante muito tempo, tá? A gente, para falar a verdade, a gente resolveu isso há pouquíssimo tempo na loja de Santo André, que tem um volume um pouco maior. Em São Bernardo a gente consegue trabalhar com um tempo bem bacana já há bastante tempo, mas em Santo André, por exemplo, a gente trabalhou ano passado praticamente todo com 1h30 chegava no pico ali do final de semana com 1h30 na entrega. Tinha estresse na entrega do cliente? Então, a gente... E aí, talvez, a importância de você trabalhar a marca, de você trabalhar a honestidade com o cliente e tal, porque assim, a gente falava, olha, eu estou com um tempo de 1h30 de entrega, tudo bem para você? Né? Ah, não, pode fazer e tal. Puxa, hoje não dá para esperar. Falando, tudo bem. Né? A gente jogava limpo com o cliente. E a gente cresceu bastante no ano passado, mesmo com esse tempo de entrega. Que legal. Né? Então, assim, mas é lógico, não é o que a gente queria. A gente fez muitas reformas, muitos ajustes na pizzaria no último ano e no começo desse ano. E hoje a gente trabalha com um tempo, por exemplo, de 40 minutos. Mas tá difícil a questão de mão de obra. A gente tem uma equipe muito boa, mas a gente precisa de gente nova, porque está crescendo, precisa chegar mais gente, né? E isso tem sido bem desafiador. Aumenta o volume de vendas, tem que ter pessoas. De mais gente. E aí, assim, o que a gente tem feito, né? Comprando equipamentos, automatizando vários momentos ali do processo, né? Para otimizar, para ajudar o colaborador que está ali, né? Mas mudamos muitas coisas dentro no nosso processo e hoje a gente consegue entregar com 40 minutos. Então, assim, e é automático. Você começa a entregar mais rápido, você já começa a vender mais, né? Então, a gente tem uma perspectiva bem boa para esse ano. Que bacana. E falando sobre qualidade, a gente percebe que a Villari, ela tem um público fiel. E para você ter esse público fiel, além de ter uma entrega rápida, tudo, tem um ponto que eu acho que é super importante, que é a qualidade do produto, né? E continuar com essa qualidade, né? Porque se hoje ele recebe uma pizza de um jeito, ele tem que receber a pizza do mesmo jeito nos próximos pedidos, para que ele sempre continue comprando, né? E aí não faz o cliente pensar em outro delivery, em outra pizzaria. Como que a Villari trabalha esse processo de qualidade em todos os aspectos? É curioso. E a qualidade, ela não é só no produto, né? Ela é em várias etapas, na armazenagem, no entregador, na bag, de várias formas, né? Isso aí. No processo de produção. Mas é curioso, assim, a gente fala muito em tempo de vida do cliente, né? No negócio e tal. Cada setor tem um tipo de, né, um tempo, cada empresa. E a gente tem um tempo de vida do cliente dentro da Villari muito grande. A gente tem, assim, muitos clientes que estão com a gente desde o início do negócio. E é curioso que, assim, às vezes a pessoa era solteira, agora é casada, tem vários filhos, o filho é desse tamanho, né? E vai lá e tal. E é muito comum a gente ouvir assim, eu compro com vocês desde aquela época tal e até hoje parece que é o mesmo produto. Né? E é meio isso mesmo, na verdade não tem tanto segredo, né? Você ser fiel e assim, é o que eu falei, a gente sabe muito bem o público que a gente lida, que a gente quer atender, a gente tem que entregar valor para aquilo, né? Para que ele continue comprando. Sim. Então é isso. Na época da pandemia, por exemplo, era muito comum, teve um ano, acho que foi 2021, que assim, a mussarela aumentou muito, muito, triplicou de preço, né? E aí foi um momento que muitas pizzarias falaram assim, não, eu tô trocando de mussarela toda semana, não sei o que e tal. E a gente manteve a mesma mussarela, que a gente trabalha há muitos anos. Ah, mas aumentava? A gente ajustava no valor, né? E atendia o cliente e ele falava, não, eu prefiro pagar o preço correto com o produto que eu quero receber lá, que eu sempre recebi, né? Então a gente sempre foi muito
consistente nisso, entendeu? Então, no produto... Na produção. Na questão de método de produção, higiene, a questão de nutricionista que acompanha o processo de armazenamento, de recebimento de mercadoria lá, você medir a temperatura do caminhão que está chegando com a mercadoria, entendeu? Então, assim, a gente tem um processo desde o recebimento da mercadoria ali até a entrega do produto, né? Então, a gente entender, por exemplo, às vezes o fornecedor fala assim, eu tô com um produto aqui que vai vencer daqui uns dias, eu tô fazendo ele mais barato, eu não trabalho com esse tipo de coisa, porque assim, eu entendo que eu precifico da forma correta meu produto, eu acho que eu tenho um bom retorno com ele, e meu cliente, ele espera receber algo. Então, eu não prefiro manter aquela linha de trabalho e poder garantir para o meu cliente que ele sempre vai receber tudo da melhor forma possível, né, do que eu ficar aventurando, enfim, e não poder olhar no olho do cliente e falar assim, não, a mussarela que você come é a mesma há mais de 10 anos, né, se eu tiver que trocar vai ser porque ela perdeu qualidade ou algo do tipo, não porque porque tá cara, porque isso aí a gente vai ajustar no preço e eu acho que é importante. Que bacana, cara. É legal saber disso. E nessa tríade do sucesso, porque a gente está falando da qualidade, tem o último ponto, que é a ponta lá, que é o cliente, né? A gente sabe que tudo isso existe por causa deles. E às vezes no processo do delivery pode acontecer uma falha ou outra, cara, entendeu que era sem cebola, foi com cebola. Cara, a gente está sujeito a alguns erros no processo. Eu falo porque eu também, né, sou empresário e às vezes a gente acaba cometendo algum erro no cliente, a gente tem que corrigir da melhor forma possível, né? Eu queria saber se acontece isso com você e como que você trata esses problemas. Acontece, claro, né? A gente não é diferente, a gente tem um produto artesanal, né? Então, por exemplo, há alguns meses atrás a gente trocou de sistema e o fato de trocar de sistema modifica a forma da comanda, né? O formato da comanda que chega pro pizzaiolo fazer a pizza. Só nessa mudança já aconteceram problemas, porque a observação ficava aqui, agora mudou e tal, né? E a gente teve alguns problemas. Eu costumo falar que, para minha equipe, assim, olha, se a gente errou, não tem essa de, o cliente é chato porque ele reclamou, e qual o problema? Veio cebola, só mexer e tal. Não, a gente errou. Então a gente tem que fazer o que tiver que ser feito. Ponto final. Né? Então, atenda da melhor forma. Entenda que se a gente errou, a culpa é nossa. E ele tem que ser atendido da melhor forma possível, o mais rápido possível, trocando, ou enfim, deixando um crédito, ou enfim, né? Quando é troca, você passa na frente, prioridade. Sim. Mas, por exemplo, a gente, com essa mudança, com essas mudanças, a gente começou a identificar um tempo atrás que estava tendo, né, problema. A gente criou uma área de despacho diferente, por exemplo. Entendeu? Então, o nosso despacho mudou justamente por causa disso. E, às vezes, o erro ali até acontece, mas fica lá dentro. Essa pizza aqui portuguesa era sem cebola. Putz, tá com cebola. Fica aqui, faz outra, e o cliente, às vezes, nem percebe. Né? Então, e aí a gente vai corrigindo isso dentro, internamente. Porque o fato também de ter pessoas novas na equipe, né? Então, a pessoa até ela se habituar, até ela pegar o ritmo, né? Também tem essa questão. Com certeza. Cara, que bate-papo incrível. Que gostoso. Parece que a gente tá aqui numa mesa de bar tomando uma, só que é água, né? Não tem álcool. Eu não bebo, então pra mim é normal. Então tranquilo. E esse bate-papo, como sempre, passa horas e parece que são minutos, porque é tão agradável e ainda mais quando tem conteúdo, e você tem conteúdo para apresentar, né? Tem experiência, tem décadas aí trabalhando. E eu quero agradecer bastante por esse momento aqui. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem está nesse segmento. Porque o Delivery Zero Sucesso, ele foi criado para ajudar esse mercado a crescer. Né? A gente sabe que problemas existem e que cada empreendedor está numa fase diferente. Né? Tem um que está no nível 1, tem um que está no nível 2, tem um que está no nível 10 e assim por diante. Mas todo mundo tem desafios e todo mundo tem momentos de alegrias e momentos de tristezas, mas que a gente tem que estar motivado o tempo todo. Porque é isso que nos mantém vivo, é isso que nos mantém no caminho. E eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que
está nesse mercado. Claro. E passa a bola para você agora. Bom, primeiro é um prazer realmente estar aqui. Falar disso é algo que a gente já conversou muito, né, a respeito. A gente gosta muito, eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, sobre o ramo de pizza, é algo que eu vivo todos os dias. Então, é um prazer. Se eu for, tem alguns pontos que eu acho que é importante para quem está começando e para quem já está nesse negócio, que eu acho assim, entenda muito bem o perfil do seu cliente, tá? Para você fazer um marketing correto com ele. E aí, em cima disso, você acompanhe muito bem seus números, tá? Eu acho que é importante. E talvez uma última coisa não fique sozinho, né? Empreender é solitário, eu acho. E a gente tem uma comunidade, nós aqui do Delivery de Pizza, né? Falando de pizza, a gente tem uma comunidade muito bacana, muito forte, que ajuda muito o dono de pizzaria, de diversas formas, né? Tanto como comunidade e troca em network, como ganhos reais no dia a dia, com parceiros, com benefícios, né? Então, participe de alguma comunidade. Eu falo da Pubra porque é o que eu convivo, eu vivo no dia a dia, mas mentoria, enfim, né? E eu costumo falar assim, olha, o dono de pizzaria que não participa da Pubra é louco, porque não tem sentido, não tem o menor sentido você não participar de algo assim, né? Você tem benefícios financeiros, você tem conhecimento, muita gente ali para te ajudar o tempo todo. Você tem assessoria jurídica, assessoria nutricional, assessoria financeira. Então, assim, não faz sentido, né? Não participar. Então, fica o convite aqui. E até para empreendedores solo, né, cara? Que às vezes tá cheio de problema e não tem com quem dividir. É isso. Né? Às vezes você vai falar, vou falar com a minha esposa, mas sua esposa às vezes não é do negócio. Ela não vai entender. Não né? entende, é verdade. Vou falar com meu pai, ele não tá no negócio, às vezes ele não vai entender o negócio. Quando você tá numa comunidade que entende, às vezes até a superação, o desafio, o problema, a tristeza que você tá, você acaba conversando com uma pessoa que já passou por isso. Né? Eu acho que isso é fundamental, cara. A mente nossa tem que estar ativa. Quando a gente leva uma dor, né, e não importa o tempo que você tem de ramo, enfim, né, no setor e tal, você sempre vai encontrar uma coisa nova no caminho, né? E é muito comum a gente colocar uma dor ali no grupo e em meia hora você ter, sei lá, 3, 4 soluções diferentes para aquilo. Porque às vezes você não passou, mas outras pessoas já passaram, né? Então, isso para mim não tem preço, cara. Eu vejo o quanto o meu negócio evoluiu desde que eu entrei na Pubra, mas eu vejo o quanto eu evoluí, né? De maturidade realmente empresarial e tal. Porque você convive com outros donos de pizzaria e outros negócios, às vezes, porque você trata com fornecedores, enfim, né? E de outros tamanhos, né? Então você vai se desenvolvendo diferente. Isso aí, que legal. Gustavo, amigo, agradeço mais uma vez. Esse bate-papo foi incrível. Desejo que sua jornada continue sendo um sucesso, como já é. Você é uma pessoa incrível. Peço que Deus abençoe sempre o seu caminho e que você evolua cada vez mais. Amém. Legal, obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui no 18º episódio do nosso podcast. Foi uma honra receber o Gustavo aqui. Para você que está nesse caminho, espero que a gente possa ter ajudado a você a crescer e que a gente possa ajudar cada vez mais. Agradeço por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Valeu!